Olá, boa tarde para todos. Peraí, pra variar, tem que arrumar o som. Vou ficar mais pertinho, porque eu tô fora de casa. Hoje eu quis fazer a leitura aqui, ao ar livre, no meu quintal. Eu não sei se vai ficar barulhento para vocês, mas eu acho que dá para escutar sim. E hoje, especialmente, eu vou ler. Desculpa, gente. É difícil passar carro barulhento assim, mas justo hoje tá fazendo esse barulho. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quem vai ver agora, quem vai assistir depois. Eu vou ler hoje eu pretendo terminar de ler o que falta do último capítulo, tá? Vamos ver se eu consigo. Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui na frente da minha casa tem uma praça. Provavelmente a nenê estava brincando no parquinho e se machucou. Tadinha. Mas tudo bem. Eu queria tanto saber se vocês estão me ouvindo bem. Mas enfim, vamos lá. Eu estou no capítulo 10, que é o último capítulo. Vou passar para vocês o número da página. O nome do capítulo é O Significado da Entrega. E a página é a 208. E o subtítulo é Quando a Infelicidade Acaba. A desculpa não é 208, é 209, tá? Bem no finalzinho. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o papel de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega, e desse modo, um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode então passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e de paz brilhem. As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte à espera da execução experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior à situação em que se encontravam se tornou tão imensa que produziu um sofrimento insuportável. E não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela.
nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. E não havia nenhum lugar para onde Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim o ato de entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio, de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém, ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável. Uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não manifesto. Essa é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença, é uma certeza absoluta, que não precisa de uma manifestação exterior, nem de qualquer prova. Agora é outro subtítulo: transformando o sofrimento em paz. Aí tem uma questão que a pessoa coloca. Vi a respeito de um filósofo estoico na Grécia Antiga que, ao saber da morte do filho em um acidente, respondeu: eu sabia que ele não era imortal. Isso é entrega? Se for, não a desejo para mim. Existem algumas situações em que a entrega parece uma coisa forçada e desumana. Isso é a opinião dele, tá? Suprimir nossos sentimentos não é entrega, mas também não sabemos qual era o estado interior do filósofo quando disse essas palavras. Em situações externas pode ser impossível aceitar o agora, mas sempre temos uma segunda chance na entrega. Nossa primeira chance é nos entregarmos a cada instante à realidade do momento, sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim àquilo que é ou aceitamos o que não é. Então fazemos o que tem de ser feito. O que quer que a situação exija. Se nos submetermos a um estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver em um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Sempre que você for incapaz de realizar isso, sempre que perder essa oportunidade, seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual, seja porque as circunstâncias são tão extremas que são completamente inaceitáveis, você está criando alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento. Pode parecer que é a situação que está causando o sofrimento, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro.
Isso quer dizer, não resista ao sofrimento. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma. Abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu. Não consigo, aí ele é uma outra questão. Não consigo entender como alguém pode se entregar ao sofrimento. Como você já mencionou, o sofrimento é a não entrega. Como eu poderia me entregar à não entrega? Esqueça a entrega por um instante. Quando a sua dor é profunda, tudo que se disser a respeito de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que pode ser mais normal, mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas com o trabalho, a bebida, a droga, a raiva, as projeções, as abstenções, etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo que você faz ou pensa fica contaminado por ele. Você o irradia, por assim dizer, com uma energia que se desprende de você, e outros vão captá-lo subliminarmente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma. Ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrente-o, sinta-o plenamente. Sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele, se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio, pode parecer um lugar escuro e aterrador. E quando vier o impulso para se afastar, observe, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento. Permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega. Ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa, é entrega. Ao dar atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença.
Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a uma outra identidade diferente do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Você quer ter uma morte fácil? Você prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então morra para o passado a cada instante e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você. Que lindo, né? Aí aqui tem mais um tópico que chama-se o caminho da cruz. Aí tem a colocação que a pessoa faz. Existem muitos relatos de pessoas que dizem ter encontrado Deus através de um sofrimento profundo. E há também a expressão cristã, o caminho da cruz, que acredito apontar para a mesma coisa. Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essa primeira parte que eu li é a questão que colocaram, e agora ele vai responder, né? Esse é o nosso principal interesse aqui. Na verdade, essas pessoas não encontram Deus através do sofrimento, porque sofrimento supõe resistência. Elas encontram Deus através da entrega, da completa aceitação daquilo que é, aonde chegaram por força do sofrimento intenso, porque passaram. Elas devem ter percebido, em algum momento, que eram elas que geravam o sofrimento. Como você compara a entrega com o encontro com Deus? A pessoa está perguntando, né? Ele responde: como a resistência é inseparável da mente, o abandono da resistência, a entrega, é o fim da atuação dominadora da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo o julgamento e toda a negatividade se dissolvem. A região do ser que tinha sido encoberta pela mente se abre. De repente surge uma grande serenidade dentro de você, uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz existe uma grande alegria. E dentro dessa alegria existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Não chamo isso de encontrar Deus, porque como se pode encontrar o que nunca foi perdido? A própria vida que é você? A palavra Deus é limitadora, não somente por causa de milhares de anos de má interpretação e uso equivocado, mas também porque pressupõe uma outra identidade que não é você. Deus é o próprio ser, não um ser. Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito-objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus, mas sim que não somos conscientes de Deus. Desculpa, gente.
Essa linda, ela quer participar da leitura. O caminho da cruz a que você se referiu é o velho caminho para a iluminação. E até recentemente era o único caminho. Mas não o rejeite nem subestime sua eficácia. Ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu ao forçar você para a entrega, para a morte. Ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus, porque Deus também é coisa nenhuma. Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Eles só vão acordar através de mais sofrimento, e a iluminação, como um fenômeno coletivo, será percebida por grandes revoluções. Esse processo reflete o funcionamento de certas leis universais que governam o crescimento da consciência e já previsto por alguns videntes. Ele é descrito, dentre outros lugares, no Livro das Revelações ou Apocalipse. Embora disfarçado em uma simbologia obscura e algumas vezes incompreensível. Esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos, assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz, significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer: não vou mais criar dores nem sofrimentos? Quanto você ainda tem que sofrer antes de fazer essa escolha? Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. Aí vem um outro tópico, o poder de escolher. Aí tem a pergunta: por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? Tem uma amiga cujo companheiro abusa fisicamente dela e que já viveu o mesmo problema em uma relação anterior. Por que ela escolhe esse tipo de homem e por que se recusa a sair dessa situação? Aí ele vai responder: sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação negativa na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e de seus padrões condicionados, o instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente espiritualmente falando. Significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. E é por isso que Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem.
Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra. Já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes, o que significa dizer completamente identificadas com suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente na consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. Sua amiga está paralisada em um relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. A mente condicionada, como é pelo passado, sempre busca recriar o que conhece e com o que está familiarizada. Mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente sempre se apega ao que lhe é familiar. O desconhecido é perigoso porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e futuro. Nada realmente novo e criativo pode acontecer nesse mundo, a não ser através desse espaço, um espaço nítido com infinitas possibilidades. Portanto, sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. É também possível que ela viva grande parte da vida através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para se alimentar. O parceiro também tem seus próprios padrões inconscientes que completam os dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga? Ou melhor, o falso eu interior dela? Um padrão mental e emocional do passado, nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação, estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental é ela? Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre a sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e das emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine-a a arte da percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e, em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter uma escolha. Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. Enquanto a sua mente, com os seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está assim, nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento.
como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é a compaixão. Aí ele fala: quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Bom, aí ele responde: se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. O que você diz a respeito... Ai, só um minuto, peraí, gente, por favor. Ai, eu peço mil desculpas. Eu tinha um bolo no forno, eu tava esquecendo dele e ele ia queimar. É um bolo saudável, bem legal de fazer. Se alguém se interessar, quiser a receita, eu passo depois. Desculpa, eu vou voltar aqui, tá? Olá. A pergunta é: eu tô terminando de ler esse livro, O Poder do Agora, tá? Já tô na última parte, na página 219. Aí vem a pergunta da pessoa: quer dizer que ninguém é responsável pelos atos que pratica? Não gosto dessa ideia. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências da sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento, até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. Aí ele tem uma outra, não chega a ser uma pergunta, mas é uma colocação que a pessoa faz. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão? Suponho. Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de poder perdoar. Aí o Eckhart Tolle vai responder: perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela significa. Não podemos perdoar a nós ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir, nem de leve, a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna então desnecessário. Aí tem mais uma pergunta: e como chego a esse ponto de consciência? E ele responde: quando nos rendemos àquilo que é e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. Quando vou saber que me entreguei?
quando você não precisar mais fazer essa pergunta. E é assim termina o livro. Esse livro é magnífico. Olha, se você não tem e quiser acompanhar, você pode entrar lá no YouTube ou aqui no Instagram, tá tudo gravado, sabe? Aqui no Instagram, não sei se eu vou deixar por muito tempo, porque fica muito pesado para mim no celular, mas no YouTube vai ficar. E o meu canal é Silvia Veiga, lá no YouTube. É magnífico, tem muito ensinamento. Ele usa alguns termos um pouco diferentes do que nós estamos acostumados, mas é muito bonito. Aqui no livro dele, no final, ele fala um trecho de outro livro que chama Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Eu acho que eu vou ler esse pedaço, mas não hoje. E aí eu coloco, porque são algumas páginas. E se tá aqui é porque deve ser interessante, né? Até porque fala de um novo mundo e o despertar de uma nova consciência que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora. Olha, Cláudia, muito obrigado por você estar aqui, por você ter entrado. Eu não sei se tá muito barulho aqui fora. Eu quis fazer aqui porque tá uma tarde gostosa, tá no meio da natureza, mas eu não tinha ideia de que ia passar tantos carros toda hora. Mas eu falei bem pertinho, eu espero que o som esteja bom. Eu vou assistir depois para ver se ficou bom, tá? Muito, muito obrigado. Que o sábado de vocês seja excelente. Ou seja lá o dia que vocês vão assistir, tá? Nossa, que tudo seja maravilhoso e perfeito. Gratidão por aqueles que viram até agora esse trabalho. Eu espero de coração, humildemente, ter contribuído um pouquinho para o conhecimento, né? Para a gente ter noção da bagagem do que esse livro nos traz. Um beijo e bom final de semana para todos.